Então, dando sequência, nosso último palestrante, o Pirula. Oi. Bom, eu não fui tive tanto esmero assim para fazer a apresentação no PowerPoint, o que é ótimo, porque geralmente aí é que eu extrapolo o tempo mesmo. Então, é melhor ficar só me falando do relógio, tipo, foram 10, foram 20, falta 5, tipo, aí é só para eu ficar mais esperto aqui. Parar. Mas foi bom ter me deixado por último, porque depois que a Maria, o Herto e o Eduardo falaram, agora eu já não tenho mais tanta coisa assim, só que concordar e falar sim, é verdade, sim também, sim, sinto sua dor, todas essas coisas, né? Bom, para começar, para quem não me conhece, né, eu sou biólogo, trabalhei com crocodilos a maior parte da minha vida, fósseis, não vivos. Vivos eles mordem um pouco. E tentei... E assim, só que isso aqui é interessante, porque aquilo que o Eduardo falou no começo lá, né, tipo, nasci biólogo, tal, não sei o quê. Eu nasci biólogo. Essencialmente isso. Eu nasci gostando de bicho, queria estudar bicho e ponto. Não foi uma questão de escolha, de argumentação. Não, porque eu fui cativado. Não. A existência dos bichos me cativou. Simplesmente eles existirem. Simplesmente olhar e falar assim, olha, que legal, cara. Olha, ele mexe a perna daquele jeito. Sabe? É basicamente isso. Né? E, obviamente que eu tive meus incentivos. Né? Tem um casal de tios que mora até aqui em Campinas mesmo, que eles são veterinários, então eles me empurravam para essa parte. Né? Mas eu quase fiz desenho, na verdade. Quase fui publicitário. Na hora H é que um amigo meu, que já era publicitário, falou, pula fora. Pula fora, cara. Isso aqui é irmão comendo irmão aqui. Ninguém tem mãe aqui. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui para biologia, porque eu falei assim, lá na biologia o pessoal vai ser mais gente boa. Ninguém vai puxar meu tapete. Não, aí é a coisa legal, né? Enfim. E aí já vai entrando um pouco nessa questão da comunicação. Né? Eu me comunico a vida inteira. Né? Não lembro, minha mãe contou outro dia, mas eu comecei a falar muito antes do que pessoas costumam falar, e muito. Né? Nunca parei de falar. Então, tipo, basicamente, a minha vida na internet começou, não porque eu estava pensando em fazer divulgação científica, porque eu achava que não sei o quê, começou porque eu precisava falar. Precisava falar e ninguém queria me ouvir. Ponto. Basicamente isso. Eu achei um monte de gente que me ouvia. E agora eu chego para aquele pessoal que ficava de saco cheio quando eu ficava falando e falo, lero, lero. Tá vendo? Você não queria me ouvir, agora tem um monte de gente querendo me ouvir. Tá? Os caras estão me chamando para falar. Tá vendo? Estão me chamando. Vocês pediam para eu calar a boca, vocês estão me chamando para falar. Então eu fico bastante feliz com esse tipo de repercussão, porque o meu objetivo foi alcançado. Né? Fazer com que várias pessoas parem para ouvir eu falando. Isso é um dos objetivos que eu tinha desde criança, na verdade. Mas outros objetivos foram alcançados também, que esses foram colaterais e foram muito mais surpreendentes e, a meu ver, muito mais úteis do que um babaca falando para um monte de gente. Né? O mais impressionante, a meu ver, disso daí foi essa questão da divulgação científica. Porque o que me incomodava, me irritava, me dava raiva, não sei o quê, isso ainda em épocas, sei lá, pré-Orkut. Né? Alguém lembra do Orkut? Né? Então, pré-Orkut. Você não conta. Então, acontece, nessa coisa, o que me irritava eram as pessoas falando besteira sobre biologia. Né? Obviamente, quase todas essas besteiras acabavam esbarrando na questão criacionista, mas não era apenas isso. Né? Me dava raiva, me dava inquietação, me dava irritação. E aí eu comecei a falar, eu comecei no textão, depois que começou o YouTube, eu comecei a gravar vídeo, e aí a coisa foi. Né? No começo eu nem queria gravar vídeo, eu achava que ficava tão ruim, falava que eu não tinha talento nenhum. Na verdade, talento eu não tenho mesmo, mas insistência eu tive. Né? E no YouTube, não necessariamente o sucesso é um indicativo de talento. Né? Talvez seja meramente um indicativo de insistência. Né? Basta ver a aba em alta no YouTube para você ver que não necessariamente sucesso tem a ver com talento. Então, é uma coisa bem... Que, inclusive, também é outro ponto que dá para discutir também. Né? O quanto que essa democratização que a internet gerou efetivamente produtores de conteúdo interessados em qualidade, ou interessados numa coisa assim. Porque o público consome coisas sem qualidade. O público não está nem aí para isso, entendeu? Quer dizer, alguma parcela está, mas boa parte não está. Então, às vezes fica perdendo muito tempo com essas coisas do tipo, mas espera lá, mas para eu falar uma coisa dessa, eu preciso pesquisar antes. Bobagem, ninguém liga para isso.
Você vai falar o que você quiser. Dependendo de quem você for, as pessoas vão acreditar, ou elas vão engolir, ou elas vão achar legal. E não importa se o que você está falando é verdade, mentira, invenção, é distorção, alguma coisa assim. E isso é a parte mais complexa, porque foi esse que é o grande problema, a meu ver, de quando você teve uma transição de uma mídia, de uma divulgação científica com mediadores, como o Ayrton falou, para uma divulgação científica sem mediadores. Porque, ainda que tenha muita birra realmente do pessoal da academia com os jornalistas, né, essa birra, a meu ver, em partes é pelo altíssimo grau de sociopatia que a academia científica tem no mundo inteiro, né, deve ser algum filtro nos concursos, alguma coisa assim, que sempre filtra maluco, cara, é incrível. Nossa, nunca vi tanto lugar para ter maluco, cara. E aí você vai nas festas do Google, tá, todas as molecadas de 18 anos, o pessoal bebendo, falando um monte de besteira, não sei o que, você fala assim, não, gente, isso aqui é gente normal. Gente normal, cara. Vai num congresso, enfim. É aquela coisa, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas tirando esse fato desse desarranjo que a academia mundial tem, né? Não é só brasileira, realmente também tem o lado dos jornalistas que nem sempre possuem a paciência, a delicadeza, ou mesmo o tempo, né, para fazer pesquisa, né, antes de publicar as coisas. Então, aquilo que o Eduardo falou, que eu acho que é uma coisa bem interessante que você falou, que pontuou uma coisa bem legal, do que eu vi, né, eu como acadêmico por muito tempo ouvi, vindo das pessoas, por que elas tinham medo de jornalista. Né? Medo é a palavra certa, medo. Não é nem tipo, não gosta, tem coisa, não, é medo. Chegou um jornalista, todo mundo está dentro do banheiro, você fala, o que aconteceu? Nada, passou um jornalista ali. Já foi embora. Ah, tá bom. E o que acontece? Ufa, achei que queria falar comigo. Ah, que bom. Enfim, aí o que eu ouvi era mais ou menos o seguinte. Obviamente, quando você faz uma tradução de um assunto, então, por exemplo, eu vou lá, chamo um professor tal, ele te explica tudo aquilo lá, você vai lá e publica uma reportagem explicando com as suas palavras tudo aquilo que o professor falou. Eu acho que isso daí está corretíssimo. Isso tem que ser feito. Isso daí é o princípio, né? Porque senão não precisava do jornalista. Né? Não tem como. O problema que eu vi das pessoas reclamarem era o contrário. Era quando chegava assim, segundo o professor fulano, isso, isso e isso. Esse isso, isso e isso tem que ser simplificado de uma maneira muito delicada. Porque aí você deu nome para aquela frase. E ao dar nome para aquela frase, ok, para a população em geral, que são essas milhares e milhões de pessoas que estão ouvindo, que realmente são as pessoas que não teriam acesso se não fosse o veículo de comunicação, para essas pessoas não fez diferença, porque elas nem sabem quem é o professor fulano. Para o trabalho diário daquele professor fulano, às vezes acabou com a vida dele por 6 meses, no mínimo, né? Tipo, o cara fica aquela coisa, o cara falou besteira no jornal. Não fui eu, não. Por que isso? Fica aquela situação, porque você deu o nome pro cara e falou, olha, o cara falou isso aqui. Não, eu não falei isso, falei o contrário. E aí, tomate, a academia é impiedosa. Né? Tomate é a coisa mais bonita que eles vão te tacar. Então, o grande problema que eu vejo é esse. Então, nesse sentido, sei lá, acabou gerando essa em longo prazo, né, acabou gerando essa falta de contato. E tem gente que tem medo de jornalista sem nunca ter tido nenhuma experiência com jornalista. Sabe? Aquela pessoa que assiste o Galvão Bueno narrando a vida inteira e já tem raiva de argentino, nunca viu um argentino na vida. Então, a pessoa já tem que... Não, porque jornalista não presta. Jornalista é uma raça. Né? Quantos você conhece? Não. Eu aquele professor lá que falou... Então, aí são outros 500. Né? Então, o que eu enxergo que foi essa transição, que, a meu ver, é o mais grave, né? da mídia tradicional, que é a mídia com mediação, né? Como o Ayrton falou, para o YouTube, né? É exatamente o problema de que a credibilidade não é fator limitante. Não é um fator limitante. Né? Quem trabalha aqui com comunidade ecológica, uma coisa assim, né? que o fator limitante é o que está... Água é fator limitante, temperatura é fator limitante... oxigênio, sei lá, uma coisa assim. Não, no caso, credibilidade não faz diferença nenhuma nesse ambiente. Nenhuma. Você tem credibilidade, beleza, você não tem, sobrevive do mesmo jeito, reproduz ainda mais. Então, não é uma coisa que é um problema. E é nesse sentido que eu acho que a gente deveria lutar, porque esse aqui é um grande problema. Vocês estavam comentando agora aí de fake news passado em WhatsApp, né, que você tem que ficar convencendo as pessoas de que aquilo lá não é verdade. Isso é uma consequência de várias coisas. É uma consequência, de décadas da academia enfurnada na Torre de Marfim. Eu não tenho o que questionar.
décadas dos pesquisadores conversando só consigo mesmos. 2, também é uma característica das pessoas que nunca questionaram as informações que receberam via mídia. Porque eles falaram, no mínimo, alguém pesquisou. Né? Aí, aquela coisa, óbvio que, mesmo entre os veículos de comunicação tradicionais, digamos assim, né, não internéticos, você tem aqueles que são mais confiáveis, aqueles que são menos confiáveis, aqueles que têm mais pesquisa, aqueles que têm menos. Entendeu? Você vai olhar, o pessoal comentou aí, o Ayrton falou do New York Times, tal, não sei o quê, você não vai comparar ele com o Daily Mail. Né? Que, tipo, não tem pesquisa nenhuma, eles, às vezes acerta, às vezes erra, mas porque né, o alvo é grande, então o cara atira para quanto é lado, mas não é porque ele é bom atirador. Né? Então, você tem uma série de coisas. E a mesma coisa acontece, né? E o problema é que é o seguinte, o público, em geral, não tem esse discernimento. Não, essa mídia é confiável, essa não é. Não, essa daqui, o cara que fez se preocupou em pesquisar, essa não. Às vezes até mesmo, né, o Ayrton pode falar bem também, às vezes dentro do mesmo veículo. Né, às vezes você trabalha em um determinado jornal, tem 3, 4 repórteres que são 10, e tem outros 4, 5 que não são lá essas coisas. Então, você tem várias coisas que... A coisa não é preto no branco. Né? O pessoal fala mal da Globo, né? A Globo não sei o quê. Gente, a Globo são milhões de pessoas trabalhando ali. Não dá para você chegar e falar assim, a Globo como uma instituição única, como se fosse um ente mágico, místico que funciona. Não, você tem partes da Globo que funcionam excelentemente bem, que são extremamente idôneas, que têm uma boa vontade de fazer as coisas, e tem partes da Globo que têm interesses escusos, que, sei lá, está interessado no patrocinador. Sei lá, você tem uma série de coisas envolvidas nisso aí. E o que eu vejo nessa migração, né, que é o problema. Então, e o outro problema que eu vejo da população em geral é eles foram mimados muito tempo. A população em geral foi mimada em que sentido? O jornal, a televisão, a revista, o rádio, falava notícia? É verdade. Hoje, você tem o youtuber, você tem o cara que faz textão no Facebook, você tem esse pessoal todo, e a pessoa que sempre, tudo que ela recebeu de terceiros que ela não sabe o rosto, é verdade? Se ela recebeu um videozinho no WhatsApp, é verdade. A pessoa não tem a menor ideia de como é feito o jornalismo investigativo, ou um jornalismo científico, ou qualquer jornalismo político, econômico, qualquer coisa. Não tem a menor ideia de como é feito, quantas pessoas trabalham atrás disso, como que é feito um trabalho para você correr atrás das fontes, conseguir falar com essas fontes, não sei o quê. O Átila comenta sempre do exemplo do Zika, né, que no caso foi um exemplo que tocou a ele muito, porque ele trabalha com virologia. Que foi essa questão de que um conjunto de reportagens feito pelo Jornal Nacional, feito pelo Drauzio Varela, feito por um monte de gente, tinha o mesmo peso do que um tiozinho sem camisa que gravou no carro dele falando esse Zika aí, todos os negócios, que passaram pelo WhatsApp. Tem o mesmo peso. As pessoas não estão acostumadas a pensar que, opa, aquele período em que eu podia ter um mínimo de confiança no que vinha para mim, passou. Agora eu preciso aprender a questionar. Então você alia isso, as pessoas acharem que ou ciência é chata, ou ciência é difícil, ou que o cientista é um maluco, né? E nesse ponto elas estão meio certas, né? Você alia isso ao fato de que a população em geral nunca foi ensinada a questionar. E agora você está chegando no outro, que é o que eu chamo da teoria da mola. Né? A mola é aquela coisa que você fica comprimindo. Quando você solta, ela não volta para o ponto de equilíbrio. Ela faz isso aqui, né? Ela fica fazendo isso aqui e até chegar no ponto de equilíbrio, se é que chega no ponto de equilíbrio, já destruiu um monte de coisa. Então é o que eu digo. A população estava lá, passiva, com relação a todas as notícias que ela sempre recebeu. E agora ela tem o passivo e o ativo. Né? Essa frase ficou meio estranha. Mas tem a maneira de ver as notícias, as informações que você recebe da internet, a quantidade de informação que o Ayrton falou, que é muita informação, de forma ativa e de forma passiva. Aquela pessoa que às vezes é pega num determinado tipo de lorota, ela não chega e fala, este veículo pode ser que eu deva questionar melhor. É tipo, isso aqui não presta. Ela não chega, fica 880, não tem meio termo. Então, tipo, isso aqui não presta. Isso aqui não dá para confiar. E aí você pula para esses níveis um pouco mais graves, que é onde eu queria chegar na minha fala. Os níveis mais graves, que é o quê? Não dá para confiar em nada. Essas coisas, isso é tudo mentira. Tudo. Saiu na Globo é mentira. Saiu na televisão é mentira. Saiu na televisão... não. O que é isso? Estadão, Folha, tudo comprado. Não pode confiar em nada do que sai lá. Nada.
Aí falou assim, não, mas saiu na rádio também. Não, nessas rádios aí também são tudo nada é verdade, nada. Nada. E aí a pessoa passa a não acreditar em nada. É o ultra cético, né? Que é a coisa, né? Que é o que como o Einstein dizia, né? Tipo, eu acho que era o Einstein, né? Olha, tá vendo? Essas informações da internet que eu não sei nem de quem veio. Nem de onde veio. Então, mas eu acho que foi o Einstein que falou isso daí, né? Tipo, mantenha sua mente aberta, mas não aberta o suficiente para o seu cérebro cair da sua cabeça, né? E essas são as pessoas que o cérebro já caiu da cabeça, né? Tipo, a pessoa que não acredita em absolutamente nada do que você está falando. E aí esse é que é o problema. Ela acha um maluco qualquer, que fala exatamente isso que ela falou. Não acredite em nada. Só que ela não percebe um detalhe muito pequeno. Para você está olhando para aquele maluco e aquele maluco está falando, olha, não acredite em nada. No que ele está falando não acredite em nada, ele está dizendo assim, só acredite em mim. Ou seja, você cria um ceticismo absurdo com relação ao mundo que o cerca, para abrir mão 100% desse ceticismo por causa de um biruta que você acabou de ver, que você nem sabe quem é. Mas que fala bonito, olha olho no seu olho, e tem um discurso muito eloquente, e pronto. Né? Me arrisco a dizer que, sei lá, governos, instituições e religiões surgiram na humanidade inteira baseado nisso daí, né? Tipo, num maluco que aparece, tipo, e consegue convencer todo mundo que ele está certo. E aí, esse aqui é o grande problema que eu tenho enxergado agora. É que antes, isso daí até pouco tempo atrás, bom, eu fiz a minha palestra, que agora eu estou desenvolvendo, né, esses ciclos de palestras mais elaboradas que eu estou fazendo, até o Ayrton foi assistir uma delas lá, que eu falando que a ciência só está certa quando concorda comigo. Né? Ou seja, as pessoas têm, né, esse hábito de fazer o cherry picking da ciência. Né? Elas já têm as opiniões pré-formadas, todas elas, e elas só vão pegar da ciência aquilo que corrobore o que ela já pensa. O que a ciência fala que não corrobora, não sabe de nada. Esse aí, cientista maluco, biruta. Né? E isso funciona muito bem com essa seleção, né, de informações que mantém a sua coisa, também cai naquela credibilidade científica que é muito alta, que o Ayrton também tinha comentado. Né? Muita credibilidade que a ciência tem. Agora que já a mola a gente está na época da pós-verdade, né? Então, tipo, a mola está no ponto extremo, né? De soltura. Quer dizer, nem sei se é o extremo. Pode ser que em 2020 eu me arrependa e falasse, putz, 2017 é que era bom. Né? Então, a gente não pode falar nada. Mas, enfim, no ponto que, para mim, já está parecendo muito extremo, as pessoas já não estão mais falando assim, tipo, não, pera lá. Primeiro, a ciência era totalmente confiável. Totalmente legal, a ciência, tudo que a ciência falava, não, o cientista é aquele cara de jaleco, manja do que está fazendo, entendeu? O cara usa um jaleco, ele deve saber. Sabe, tipo, às vezes tem até alguma outra coisa, sei lá, usa uma luvinha. Pô, cara, não tem como você usar um jaleco e uma luvinha e não saber o que está falando. Né? Então você tem todas essas essa coisa. Parece que não, mas isso daí psicologicamente é muito forte. Né? A questão da indumentária, né? Começou com os médicos, né? Mal sabem eles numa faculdade de medicina, meu Deus do céu. Primeira festa da medicina que eu fui, eu falei, eu vou aprender medicina sozinho, porque na mão desses caras eu não quero ficar de jeito nenhum. Mas, enfim. Aí, o que acontece? As pessoas começaram, então, a ciência era sempre a dona da verdade. Mesmo que ela não seja, filosoficamente falando, não seja, mas para a cabeça do público em geral, a ciência é a dona da verdade. Aí começou a vir informações e as pessoas a terem opiniões conflitantes com aquelas informações. Então, não. A ciência é legal de vez em quando. De vez em quando a ciência fala besteira e eu não concordo com a ciência. Não, esses cientistas não sabem de nada, esses cientistas não têm coisa. Que, inclusive, é aquela questão que a Maria estava falando, do próprio cientista que faz a divulgação, que às vezes ajuda a fazer a reportagem, ajuda participando de uma coluna, alguma coisa assim. Que tem que se tomar um certo cuidado também. Eu sempre levo como exemplo a briga entre o Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins, né, que era uma briga acadêmica que acabou tomando proporções midiáticas. Dentro da academia era uma coisa muito legal. Qual era o mecanismo evolutivo predominante na seleção, na criação de biodiversidade? Era um mecanismo puramente selecionista ou era um mecanismo de equilíbrio pontuado em que você tinha pequenas populações que evoluíam mais rápido que populações grandes? Isso é muito interessante. Na cabeça da pessoa comum, que nunca tinha ouvido falar de ciência, como que isso soou? Esse cientista não sabe porcaria nenhuma. Sabe nada. Está tudo brigando aí. Sabe por quê? Porque esse negócio de evolução é tudo mentira.
Isso daí sabe o que é? Está escrito na Bíblia lá, ó, tá? Jesus, não sei o que, Jesus veio em 7 dias, né? Moisés fez a arca com o dilúvio, não sei o que, está escrito lá, tá tudo lá na Bíblia. Quer dizer, acaba tendo essa conotação, quando uma picuinha intelectual da academia vai sem nenhum tipo de mediador, né? Vai para a população em geral, e aí aquela população entende o quê? Esses caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Cada um deles fala uma coisa. Então, se eles podem ter a opinião que eles quiserem, eu também posso. Se eles são autoridades, eu também sou. E aí a pessoa entende que ela tem o mesmo tipo de conhecimento daquelas pessoas que estão na academia, que estudaram com 30 anos da vida delas, e ela que, tipo, leu meio texto do Olavo de Carvalho, acho que sabe tudo, né? Então, é uma coisa realmente muito complicada, né? É a síndrome de Dunning-Kruger, na verdade, que eles falam, né? Que é a falsa ilusão de conhecimento, né? Você acha que você conhece, né? Que, obviamente, o Olavo diz que eu sofro dessa síndrome, né? Porque, né, Narciso não vê nada que não seja espelho. E aí o que acontece? A gente estava bem até na fase em que as pessoas da população em geral, pelo menos que acompanham essa questão de internet, estou falando do meu recorte de realidade, né? O meu recorte de realidade é a internet, né? E as pessoas que eu converso na rua. Não é um recorte de realidade, por exemplo, de um jornalista investigativo, uma pessoa que vai lá sabe, e dá as caras com outros tipos de pessoas que não estão presos lá naquela telinha, na telinha. E o que acontece? Aquela era uma fase boa. Agora a gente já está chegando num ponto que está no tudo ou nada. Se a ciência falou besteira aqui, a ciência não sabe nada. É o oposto do que a gente tinha antes da internet, que a ciência sabia tudo. Agora a ciência não sabe nada. Tudo que vem da ciência é mentira. Esses cientistas são todos pagos, sei lá por quem. Eles são reptilianos, vieram de Marte. Eles fizeram não sei o que, eles fizeram não sei o que lá. Eles não sabem nada. E é nesse tipo de realidade da pós-verdade, né, de que tipo, nada que existe é verdade, tudo é relativo, tudo é não sei o quê, estimulado eventualmente por alguns acadêmicos das ciências humanas, né, esse tipo de realidade está culminando, por exemplo, com coisas completamente bizarras que eu usava, alguns anos atrás, como exemplo de estupidez. E agora você fala isso e as pessoas ficam ofendidas. Que é, por exemplo, foi um clickbait, na verdade, foi um hoax que um cara inventou para provar que você conseguia fazer a teoria da conspiração com aquilo que você quisesse. E ele chegou e falou assim, quer saber, sabe como é que você pode enganar as pessoas? Vou falar a coisa mais absurda do mundo, vou falar que a Terra é plana. E eu vou enganar todo mundo, você vai ver. E agora que a gente está nessa fase das pessoas dizendo que a ciência não sabe absolutamente nada, porque tudo que a ciência faz é mentira, é bobagem, não sei o quê, você tem pessoas que estão ferrenhamente defendendo que a Terra é plana, baseado em argumentos completamente imbecis. Mas, essa é a questão, o imbecil não é a pessoa. O argumento foi construído de uma forma que convence ela. E a pessoa nunca estudou ou nunca teve nenhum tipo digamos assim, de contra-argumento, porque é uma coisa tão óbvia que você não se preocupa em contra-argumentar isso na escola. Como é que a gente sabe que a Terra é redonda? Porque ela é. Ponto. A gente não se preocupa em contra-argumentar. Então, em parte isso é devido a um problema de divulgação também da ciência, no caso da academia. Volta para o começo que eu tinha falado, né? Por que você tem hoje pessoas defendendo a Terra plana? Porque a ciência ficou uma coisa tão incognoscível, né, tão incompreensível para muita gente, e elas entraram nessa piração maluca de que nada do que falam para mim é verdade, porque eles perceberam que talvez aquele carinha sem camisa que está falando no WhatsApp não seja verdade, né, não seja um acadêmico falando o que ele pensa. Então, tudo isso daí que aconteceu acabou gerando essa realidade que eu estava falando antes, no comecinho da apresentação que eu falei, que é, as pessoas estão mal acostumadas, elas não param para pensar direito que elas precisam conferir para ver se aquele veículo de comunicação está falando a verdade ou não, está falando uma coisa, não é nem verdade ou mentira, está falando algo que foi pesquisado, que tem embasamento ou não, se aquele cara que tem um canal no YouTube está tendo embasamento ou não naquilo que ele está falando, se ele está falando isso daí, sei lá, ele tirou informação, sei lá, da onde e está falando, sabe? As pessoas não têm essa preocupação. Em parte porque elas nunca tiveram essa preocupação. Nunca tiveram um motivo para isso. O que foi dito por alguém que eu não sei quem é e está em alguma tela, não interessa se é televisão, se é coisa, está no jornal, se está escrito, não sei quando, a pessoa vai acreditar. E aí fica nesse 880. Ou acredita 100%, ou é tudo errado.
E a gente, na verdade, tem que caminhar sempre para o meio termo. Como eu sempre digo, né, eu gosto quando eu recebo xingamento de extremistas de todos os lados, porque quer dizer que eu estou no caminho certo. Né? Então, é o meio termo que a gente tem que achar. Não acredite em tudo que te diga, mas também não é para duvidar de tudo. Né? E o que a gente, como divulgador, tem que fazer é mostrar isso para as pessoas. É mostrar para as pessoas como que, olha, a minha informação ela é mais valiosa do que daquele tiozinho sem camisa lá no WhatsApp, não porque eu sou melhor que ele, não porque eu sou mais inteligente que ele, mas simplesmente porque eu me preocupei em ir atrás das fontes, eu me preocupei em ir atrás do que realmente é dito por pessoas que trabalham naquilo, ao invés de simplesmente ligar uma câmera e falar a pior groselha que eu quisesse e tá tudo bom, entendeu? É isso que eu acho que agora é o desafio para 2017 em diante, eu acho, da divulgação científica, o desafio é esse. Mostrar para as pessoas, por que os divulgadores científicos são confiáveis e qual é o fator diferente. Tem uma coisa interessante, a pessoa fala, doutor Pirula, não sei o quê. Tipo, só valeria me chamar de doutor no YouTube quando eu for falar da minha tese. Tirando isso, eu estou falando de assuntos que também não são da minha especialidade. Eu estou dando uma de jornalista também, que nem a Maria falou, sem ser jornalista, mas estou dando uma de jornalista em alguns aspectos. Mas não é da minha especialidade. Eu não estou falando aquilo porque eu sou um especialista. Eu estou falando aquilo porque eu pesquisei, eu li e eu achei. Mas as pessoas, ou elas olham e falam, não, Pirula é doutor, deve saber, ele está falando certo. Ou então, esses doutorzinhos não sabem nada. Até fico um pouco com consciência pesada, que talvez eu tenha prejudicado, às vezes, alguma coisa mais do que ajudado. Mas eu tento fazer com que, pelo menos, o meu canal tendo crescido e tendo uma certa visibilidade, que eu consiga ajudar outras pessoas que têm talvez até mais talento do que eu para fazer coisas de divulgação, que essas pessoas consigam crescer. Se para isso precisa da minha divulgação, precisa de eu aparecer, precisa que seja no meu canal, precisa não sei o quê, beleza. As pessoas só ouvem você, Pirula. Tá bom, escreve o texto e me manda. Tá, então, já que só ouve eu vou falar. Vamos ver o que vai acontecer. Ou então, as pessoas têm raiva de você, não tem problema, eu escrevo o texto, você fala. Tipo, aí eu não preciso aparecer, tá bom, sabe? Que é o que eu tenho feito com o pessoal do canal Revisão, por exemplo, agora que eu estou ajudando. Eu não tenho aparecido, justamente para evitar a parte negativa da minha pessoa, e tenho ajudado com a parte positiva, que é o que eu entendo um pouco de internet. Tenho feito com o pessoal do Blablalogia também, mas do Blablalogia eu tenho aparecido, né? Aí vem o ônus e o bônus, né? De eu aparecer. E o importante, eu acho que é isso, né? É a pessoa, e que eu acho que é esse que vai ser o grande desafio. A gente não está mais, né, tendo tábulas rasas, que nunca ouviram falar de ciência, ou que são interessadíssimas em ciência, né? O brasileiro é muito interessado em ciência, e que não tem a menor ideia do que buscar, de onde pegar informação, nada. A gente não está mais lidando com essa realidade. Pelo menos não, como eu falei, no meu convívio, na área que eu atuo. A gente não está mais lidando com pessoas que chegam cruas. As pessoas já chegam com uma opinião agora. Desde 2014, 15 para cá, as pessoas já chegam com uma opinião, e elas estão só procurando aquilo que suporte a opinião. Elas estão só procurando gente para elogiar ou para xingar. Tipo, você concorda com o que eu falo, beleza, você é legal, você é de boa, eu discordo do que você fala, você não sei o quê, vai para... Eu não gosto. Então, a nossa realidade agora é diferente. A gente não tem mais que se preocupar apenas em passar informação para as pessoas. A gente tem que explicar para as pessoas como chegar nessa informação, por que quando você pesquisa essa informação antes, é confiável e não é uma loucura, sabe? Para não vir o cara maluco de voz bonita falar que, tipo, olha, isso daqui é tudo mentira, na verdade, você devia... Tipo, não, você tem que saber, né? As pessoas têm que saber por que uma coisa é mais válida que a outra, por que uma coisa é mais confiável que a outra. E é aquilo, né? Eu gostei da tabela que o Ayrton colocou ali, das coisas boas e ruins, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa, né? Todas as coisas boas são ao mesmo tempo as coisas ruins, né? O excesso de opinião e ausência de opinião, que é uma coisa que você não podia ter antes da internet, agora você tem, mas é um problema, né? E excesso de informação e o excesso de informação, né? O excesso de informação é uma coisa muito boa, mas também é ruim, porque você não consegue lidar com tudo isso. Então, sei lá, eu acho que agora a gente pode debater, né? Já falei demais, já. Mas eu agradeço bastante o convite do Felipe, fico muito feliz de estar numa mesa super prestigiosa como essa daí, né? E, sei lá, um privilégio para poucos. Muito obrigado.